Bom dia a todos. Para a Escola Secundária de Camões hoje é aqueles dias privilegiados, não é muito hábito termos um escritor. Há muito tempo escritores portugueses, é com alguma frequência, mas alguém que vem de outro país e que está aqui e por cima comunica em português, ou seja, nesta língua que nós liga entre estes dois continentes, mas o António Torres é realmente um dos grandes escritores do Brasil e por isso é um privilégio muito grande. Isto só é possível porque é um livro nosso, um livro português, mas também uma apresentação da Casa da América Latina, que nós estamos neste momento a trabalhar, e o professor José Esteves e Xavier tem estado connosco num projeto. Começámos este mês com um ciclo de cinema a 4 mulheres da América Latina, que temos estado a realizar à terça-feira às 19 horas, e hoje esta iniciativa. Portanto, esta parceria, penso que tem sido bastante importante para a escola e será também para a Casa América Latina. E nesse sentido, não queria gastar mais palavras, porque o importante é ouvirmos e termos este privilégio. A professora Dulce Silva depois fará a apresentação do António Torres e por isso deixo a palavra aqui à Casa da América Latina, aqui a Maria Xavier. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro aqui ao professor João Jaime, ao diretor da escola, do Liceu Camões, pelo privilégio de podermos trabalhar com vocês. Temos um enorme respeito para a Casa da América Latina. Este público, que são jovens, que são vocês que estão em formação, é muito importante, talvez o mais importante. Não sei se vocês conhecem a instituição, nós somos uma casinha amarela ali no 24 de julho, organizamos mostras de cinema, mostras de teatro, lançamentos de livros, de poesia, enfim, temos uma atividade cultural. E também uma atividade económica, que é importante hoje em dia, esse lado também nas relações entre Portugal e esses países. Agora, existe este programa que se chama A Minha América Latina e que nós criámos a pensar nesta juventude que se forma e que tem que conhecer e que tem que ter contato de alguma forma com realidades que estão muito distantes. Mesmo o Brasil, que é um país que nós conhecemos pela história, pelos laços, e porque há sempre alguém que lá esteve, ou tem lá algum amigo, ou alguém da família, mas é um país ainda muito desconhecido na realidade para muitos de nós. E a nossa função é essa, por isso eu quero agradecer aqui pessoalmente ao professor José Esteves, que tem sido incansável também na colaboração, na concretização deste projeto. E agora faço um agradecimento muito especial aqui ao António Torres, tá? Ao saber da sua vinda, da sua passagem por Lisboa e à proposta de vir ao Liceu Camões, ele deu um sim, mas um sim tão sim como vocês não imaginam. Eu acho que mais, então, eu não vou falar por ele, mas eu tenho a certeza que para ele é um privilégio estar aqui também. E por isso resta-me apenas agradecer à professora Dulce e aos alunos pelo interesse. É muito bom ter uma sala cheia e esperamos continuar a trabalhar e a trazer pessoas interessantes das várias artes para enriquecer a escola e enriquecer a nós próprios, que é o que nos dá motivação neste trabalho. Exatamente. Por isso, muito obrigada e era só isso que eu queria dizer. Passo então a palavra, não sei se... Eu vou fazer uma brevíssima biografia do nosso escritor, António Torres, que nasceu em Junco, num povoado que fica no estado da Bahia, no nordeste do Brasil, em 13 de setembro de 1940. Descobriu a vocação literária na escola rural da sua terra, onde começou a estudar, incentivado pela sua professora, quando foi desafiado a escrever um texto sobre um dia da chuva. E diz-nos o autor, escrever sobre chuva exigia muita imaginação. Eu acho que foi nesse dia que ela fez de mim um ficcionista. Disse António Torres durante uma conversa com um escritor na biblioteca, promovido pela Biblioteca Pública do Paraná.
Estudou em Alagoinhas e em Salvador, onde se tornou repórter do Jornal da Bahia. Foi jornalista também e publicitário em São Paulo, no jornal Última Hora, e aqui em Portugal, durante 3 anos, também teve essas funções. E foi amigo do nosso poeta Alexandre O'Neill. Estudou em Alagoinhas, como eu acabei de dizer, estreou-se na literatura em 1972 com o romance intitulado Um Cão Uivando para a Lua. Estreou-se, já tinha 32 anos, portanto não foi logo no início, começou, mas só publicou o seu primeiro livro aos 32 anos, que causou logo grande impacto, sendo considerado pela crítica a revelação do ano. A música que nós estamos a ouvir de fundo é de Miles Davis, que foi um trompetista, um compositor de jazz norte-americano, e foi esta música que nós estamos a ouvir que deu o título ao seu primeiro livro, Um Cão Uivando para a Lua. Tem os seus livros traduzidos em mais de 11 países, como a Argentina, Cuba, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Itália, Holanda, Inglaterra, Israel, Bulgária, Vietnã, e creio que em 2014, portanto no ano passado, o seu romance Essa Terra está, ou estava, não sei se já estará, em vias de tradução na Albânia, Roménia e também no Paquistão. Em Portugal, tem 2 romances publicados, O Nobre Sequestrador, que foi publicado em 2006, e O Meu Querido Canibal, em 2004. Este último, Torres debruça-se sobre a vida de um líder tupinambá, que era o mais temido e adorado guerreiro indígena, para traçar um painel das primeiras décadas da história brasileira. Escreveu ainda O Porto Bebido e Revivido, o Porto da nossa cidade, Bebido e Revivido, que é um texto não ficcional, em 2 partes separadas no tempo, depois com certeza nos irá explicar sobre isso, resultante de 2 viagens do autor aqui à cidade portuguesa, Porto. Foi condecorado com o título de Chevalier des Arts et des Lettres pelo governo francês em 1998, pelos seus livros traduzidos naquele país até então. Essa Terra e Um Táxi para Viena da Áustria, 2 romances, este último que nasceu de um sonho que teve e sai de romance. Em 2000 recebeu o Prémio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra, marcando o seu reconhecimento em território nacional. Entre 1999 e 2005 foi escritor visitante da Universidade do Rio de Janeiro, ministrando oficinas literárias, realizando aulas inaugurais e proferindo palestras em várias universidades do Rio. Hoje, de entre as 17 obras que escreveu, destaca-se a trilogia formada por Essa Terra, em 1976, que é uma narrativa de fortes pinceladas autobiográficas, que aborda a questão do êxodo rural dos nordestinos à procura de uma vida melhor, nas grandes metrópoles do sul do Brasil, mas principalmente em São Paulo. E também foi esta obra que lhe abriu o caminho para a carreira internacional deste nosso escritor baiano. O romance O Cachorro e o Logro, publicado em 97, e pelo Fundo do Orgulho em 2006. Este último livro foi um dos vencedores do Prémio Jabuti e finalista do Prémio Zafari Bourbon da Jornada Literária Nacional de Passo Fundo em 2006. António Torres foi eleito para a Academia Brasileira das Letras em 7 de novembro de 2013. Foi ingressado no dia 9 de abril de 2014, passando a ocupar a cadeira 23, cujo patrono é José de Alencar e que teve como fundador Machado de Assis. E é nesta linha sucessória, entre outros, temos Jorge Amado. António é casado com uma professora e doutora Sónia Torres, com a qual tem 2 filhos. O professor empresário especializado em tecnologia da informação, também jornalista e também escritor, Gabriel Torres. E um outro filho, o Tiago,
que é músico e que nasceu em 77. Atualmente dedica-se exclusivamente à atividade literária, mora em Petrópolis, Rio de Janeiro. O autor brasileiro António Torres é o convidado da Casa da América Latina, com o apoio do Centro de Investigação também da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para um encontro literário intitulado Relações Transatlânticas, em que falará da sua experiência em Portugal. Amanhã, hoje, pelas 18h30, a entrada é livre, estarão, creio, todos convidados. Não vou demorar mais tempo, creio que fiz um resumo assim muito sucinto da vida do nosso amigo António Torres e vamos ouvi-lo, que é para isso que nós aqui estamos. Muito obrigada. Que amor de diretor. Não sou diretor, o professor José. Mas muito obrigado, professor José. Muito obrigado, professor José Esteves, que me escreveu cartinhas eletrônicas muito amáveis, que me encantaram as suas cartinhas. Salve Maria, pleno de graça. Viva Maria. Muito obrigado, professora Bills. Queridos amigos, uma alegria de mim. É um fato mais facto, mais novo que me aconteceu na minha relação com Portugal. Essa vinda aqui. Já falei muito na universidade, coisas outras, mas a escola e a escola secundária me trazem uma nostalgia imensa. Eu me recordo de uma cena, uma professora chega pela primeira vez para inaugurar uma escola, ela entra, abre as janelas, deixa o sol entrar num lugar muito ensolarado, tem a mesa, ela põe os livrinhos em cima da mesa e chama os alunos para fazer uma fila. Bicha, escuta, tem que traduzir do brasileiro para o português. Só que bicha no Brasil é uma palavra. Aí os meninos aqui, ela abriu o livrinho, uma seleta escolar, que era um livro de leitura, que era uma antologia, poesia, contos, crônicas, que é tudo, José de Alencar, Antero de Quental, Machado de Assis, Olavo Bilac, os parnasianos, românticos, não havíamos chegado ainda ao moderno. Fazia fila. E para mim caiu o seguinte, um texto de José de Alencar, o patrono da cadeira que eu ocupo hoje, na Academia Brasileira de Letras. Era o começo de um romance, já se tornou histórico, e na verdade é um poema em prosa, que se chama Iracema. E por lá ele verde, mare, bravio, da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronte da Canaúba. Vocês não imaginam o impacto causado por essa leitura na cabeça de um menino nascido e criado e vivendo num lugar onde nem rio havia, quanto mais esses tais de verdes mares. Que viriam a ser esses verdes mares bravios da minha terra natal? Era a terra natal do autor do livro, né? Eram os verdes mares lá do Ceará, lá de Fortaleza, lá em cima, bem mais ao nordeste. E até no próprio país, para quem é do sudeste e do sul, imagina-se que a fauna e a flora do nordeste é toda igual. Não é, né? Quer dizer, o que é que vinha a ser uma jandaia? Hoje eu sei que é uma espécie de periquito, né? E a carnaúba? Eu fui conhecer uma carnaúba no ano passado, estive no Salão do Livro do Piauí, que é outro estado lá
em Riba, bem no nordestão, lá em cima. Eu sou da Bahia, mas cá embaixo, né? O escritor da terra me levou para conhecer a cidade, mostrou um pé de carnaúba, é uma árvore imensa. E eu olhei para ela e disse, ô, dona Carnaúba, eu andei tantos anos para esse mundo sem saber o que é que significava uma carnaúba. Eila, ali, imensa. Então, isso é para lhes dizer da grande viagem que é a leitura. Quer dizer, o que é que significa mesmo ler? É viajar. Viajar para esses mundos desconhecidos. Né? E isso ali foi importante. O papel da professora, eu sempre ressalto isso, o papel da professora, do professor, da professora, na minha formação foi total, porque começa aí a formação do escritor. Tanto que, quando eu fui para a universidade, me chamavam, era para passar um ano, acabei ficando 6 anos, eu digo que eu fiz o meu mestrado em oficina literária, dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas quando me convidaram, eu disse, o que é que eu vou fazer na universidade? Né? Não sei dar aula, o que é que eu vou fazer lá? E aí, eu me lembrei das duas professoras que eu estive, uma que gostava muito de botar os meninos em cima de um palanque para recitar poemas patrióticos no Dia da Pátria. Né? Auriverde, pendão da esperança. E a brisa do Brasil, beijo na luz, estandarte que a luz do sol encerra, as divinas promessas da esperança. Ali, o menino tremendo, achando que queria que a terra se abrisse para enfiar pelo chão adentro, morrendo de vergonha daquele tremendo, com papel assim na mão, uma bandeira do Brasil, um papel aqui, né? Tremendo. Mas quando, ao final do poema, olhei na frente, o povaréu todo que tinha vindo das roças para assistir a estreia do menino, que também era da roça, o povaréu estava chorando. Não sabia o que era Auriverde, não sabia o que era pendão. Pendão era de milho, não pendão da esperança. Que é essas metáforas da poesia romântica, o poema de Castro Alves. Né? Mas estava emocionado com a capacidade do menino, ou, no dizer do povo, a catilogência de guardar na memória todas aquelas palavras bonitas. Não sei se vocês sabem, mas o povo adora quem fala bonito. Daí ser tão enganado pelos políticos. Se deixarem enganar tanto por aqueles que falam fácil, que falam brilhante, né? Empolgantes, né? Mas adora. E graças a essas professoras, uma que levou para a poesia, outra levou para a prova, eu estou aqui. E numa escola. A escola de quem? De Camões. Que na escola a gente guardava de memória. Alma minha, gente, conselho dessa terra, Parará. Vocês sabem tudo isso ficou, né? As armas, os barões, Parará, tudo. O diabo era fazer análise sintática. Isso é que era. Aí era onde a porca torcia o rabo. Fazer análise sintática. Isso é que era o mais difícil. Mas, querido, todo brasileiro é um herdeiro de Portugal. Né? Todo brasileiro é filho dessa língua, é filho dessa cultura, é filho dessa colonização, uma colonização que foi, ao seu tempo e ao seu modo, às vezes bastante cruel, bastante dura, mas que deixou na história, legou para a história páginas de um grande heroísmo e uma coisa que é inegável.
a capacidade, pensando hoje, olhando assim para Portugal, país pequeno, à época tinha 1 milhão de habitantes, chega num vasto território imenso, um território continental, que só na costa havia uma população de 5 milhões de habitantes. Portugal chega, a princípio, uma relação de encanto de ambas as partes. O nativo olha para o que chegou como se estivesse diante de 100 deuses. Para começar, eram peludos, eram vestidos, né? Comiam outra comida, né? E eu trouxe até aqui para mostrar para vocês uma coisa que mais me encanta da herança literária portuguesa, que é uma espécie de certidão de nascimento do Brasil. Essa certidão foi escrita no dia 1º de maio de 1500, por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral. É uma longa carta, maravilhosa, uma crônica admirável, um texto, até hoje, assim, que a gente lê rezando, porque é lindo esse texto. E o mais admirável, que ele começa dizendo assim: Senhor, a carta veio da Manuel, Senhor, o venturoso, não esqueçamos disso. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escreve a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que nessa navegação agora se achou, não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem contar e falar, ele era bom em pontuação também. Essa frase entre travessões. Né? O saiba fazer pior que todos. Isso a gente lendo hoje, ele fez como ninguém faria, né? Quer dizer, ninguém fez como ele. Nem Cristóvão Colombo, as cartas de Colombo não chegam a pé dessa. Né? Agora, outra coisa assim encantadora é a primeira visão que ele tem do outro. Porque a descoberta da América, o mundo novo, e o mundo novo foi o Brasil, isso aí depois eu posso falar para vocês por quê, né? Essa descoberta foi fundamentalmente a descoberta do outro. A minha impressão é que até então o europeu se olhava no espelho e via um rosto, e achava que o rosto do mundo era só esse, o seu rosto. Ao chegar à América, foi a descoberta do mundo e do outro, porque havia um outro rosto. E o mais curioso, o mais extraordinário, este rosto era canibal. Né? É aí que vem o meu livro, Meu Querido Canibal, para contar essa história. Agora, mas o que está em pauta aqui é o encanto que sinto por esse texto do Pero Vaz de Caminha. Vejam isso. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. Isso é uma delícia, suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furado, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. A percepção dele,
ele é minucioso, ele vai descrevendo tudo que ele está vendo ao chegar. Né? Então ele vai por aí. Né? No fim, claro, ele mostra que está a serviço do rei e a serviço da Santa Madre Igreja e pede ao rei para catequizar aquela gente, que é tudo o que falta aquele povo, né? Também outra coisa que ele informa ao rei é que não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Doiro e Minho. Como ele comparou o Brasil, aquela terra. Na Bahia, em Porto Seguro, na Bahia, no estado em que eu nasci. Só que isso fica ao sul, o estado é muito grande. Na escola me ensinavam que a Bahia é 2 vezes maior que a França. Que grande orgulho. É 2 vezes maior que a França, o estado que eu nasci. Entre Douro e Minho, porque nesse tempo de agora os achamos como os de lá. Águas são muitas, infindas. Está faltando água hoje em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste, está uma coisa terrível. E em tal maneira é graciosa que, querendo se aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Bom, depois, as relações se complicaram na disputa da terra. Na hora de conquistar Portugal, tinha pouca gente. Portugal mandou uns 200 homens para o Brasil para encarar um país daquelas dimensões e um país que já tinha uma população imensa. Então, qual era a saída? Escravizar a população local, o habitante local. E foi nisso que começaram. Primeiro, os índios começaram a morrer. Outra coisa, índio não era nada. Quem inventou que índio era índio é o Cristóvão Colombo, destrambelhado, que chegou numa terra lá no Caribe e achou que tinha chegado à Índia. Quer dizer, aí botou o nome de todo mundo de índio e ficou, né? E hoje todo mundo é índio. Aí o que é que acontece? Portugal teve que recorrer à força para obrigar o local a assimilar os seus processos de trabalho a entrar. Portugal se concentrou no Nordeste, na Bahia para cima, e depois foi ao Sul e ocupou aquela região, fundou a cidade de Santos, a de São Vicente, e descobriu como viabilizar economicamente a colonização, que era através do cultivo da cana-de-açúcar. Né? Em princípio não achou ouro, né? Uma metais preciosas, isso foi descoberto já no final do século XVII, em 1695, nas Minas Gerais, que aí foi o grande boom do Império Lusitano, a corrida ao ouro, que é fantástico. O Rio de Janeiro se transformou na capital mais rica do Império Lusitano, graças ao seu ponto privilegiado do porto, de transporte desses metais para Portugal. Toda a administração portuguesa era paga peso de ouro, a expressão vinda daí, né? Quer dizer, enfim, foi essas relações são relações vistas hoje, às vezes criticamente, assim, né, com a forma como foi feita, mas também com uma compreensão que não havia outra saída senão fazer isso, porque não havia como colonizar sem esse processo. E boa parte da população indígena morreu porque não se adaptou aos métodos de trabalho dos portugueses, nem se adaptou nem também à alimentação, que eles impunham o índio. Isso o próprio Pero Vaz mostra até uma ponta de inveja do índio, quando trata pela formosura, acha que os índios eram
muito bonitos e muito saudáveis. E estranha, como? Se eles não têm a nossa comida, como é que eles podem ser assim? Porque eles vivem da caça, da pesca e das raízes, dos grãos, das sementes, né? Aí se eles põem a mão para o alto, pegam uma fruta e se alimentam. Como é que podem ser tão assim, se nós nos alimentamos, não somos tão saudáveis, aparentemente não eram tão saudáveis quanto eles. Mas olha, eu acho que a gente está voltando a esse tempo, né? A busca da comida natural, a busca de cortar as gorduras, tudo aquilo que toda a gostosura que ou engorda ou mata ou engorda, mas é bom, é gostoso. Né? Enfim, só para terminar, por mera curiosidade, essa passagem assim, dos primeiros anos, dessa relação de Portugal com o Brasil, tem a questão também dos franceses que fizeram suas encruzilhadas nos caminhos dos portugueses, tudo por causa do Américo Vespucci, porque houve um problema muito sério. Por que Américo Vespucci se tornou um dono da América sem ter feito descoberta de nada? Quer dizer, um tremendo de marqueteiro. Ele não descobriu nada e ficou o dono. O continente tem o nome dele. Por quê? Porque ele veio morar em Portugal, estava aqui a vadiar, sem fazer nada, olhando para a ver navios, na beira do cais, né? E tinha um amigo aqui que era um banqueiro de Florença. E esse banqueiro era amigo do rei, Dom Manuel. E o banqueiro implorou para o Dom Manuel para dar uma carona, uma boleia para o Américo Vespucci na segunda expedição que ia partir de Lisboa, que foi em maio de 1501, para descobrir o que Cabral não tinha descoberto. Porque o Cabral ficou só em Porto Seguro. Foi lá em Porto Seguro, viu como era, teve essa carta magnífica e foi embora. Então, há vários, os historiadores, a história presumivelmente foi assim, porque a gente não sabe exatamente onde a história onde vira ficção. Porque há vários nomes, André Gonçalves, mas hoje se aceita muito a hipótese de ter sido um comandante da expedição, o Gonçalo Coelho. E esse Gonçalo Coelho, então, deu uma boleia para o Américo Vespucci, e foi nessa viagem que ele escreveu, nomeou a América de Novo Mundo. Foi nessa viagem ao Brasil. Eles chegaram em novembro, no dia de novembro, saíram daqui em maio, chegaram em novembro. Olha como é. Eu fiz essa viagem em 9 horas e 15 minutos. Eles levaram quantos meses? De maio a novembro, né? Chegaram a um lugar que é no dia de São Roque, batizaram, o Gonçalo Coelho batizou aquele lugar de Cabo de São Roque. Fica onde hoje é o estado do Rio Grande do Norte. Aí foram descendo, chegaram a um lugar que eles batizaram de Cabo de São Domingos, que é em Pernambuco, colado a Recife. Eles vão descendo, no dia de Todos os Santos, chegam à Bahia e batizam de Bahia Todos os Santos. E vem até chegar no estado do Rio de Janeiro, onde hoje é o município de Campos, e batiza o Cabo de São Tomé, no dia de São Tomé. Quando chega ao Rio de Janeiro, é 1º de janeiro, e eles têm essa ideia, essa bela ideia de dar o nome ao Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro. Né? Vão embora, dia 6 chegam a Angra dos Reis, era dia do Reis, pronto, não preciso explicar mais. Né? Dali vão São Vicente, pronto, São Vicente, era o dia de São Vicente, né? E daí vão até a Patagônia. Né? Eles levaram, parece, 14 meses, né? Até a Patagônia. E o Américo Vespucci faz mais ainda, a visão que ele tem é mais fantasiosa ainda do que a de Pedro Vaz Caminha. O que ele diz que o nativo do Brasil
ele se encanta com aqueles tipos físicos e descreve como que eles viviam 140 anos, imagina isso, né? E que as mulheres eram tão formosas, até nas partes que honestamente não podemos nomear. Imagine. Adoro esse estilo literário, né, desses navegantes. Né? É fantástico. Né? Bom, eu sei que a viagem vai para lá e vai para cá. A carta de Américo Vespucci ficou muito mais famosa por uma condição, por uma razão. O segredo de Estado lusitano, por causa do medo da espionagem espanhola, Dom Manuel não permitiu que essa carta do Pero Vaz fosse divulgada. Quer dizer, o que foi um erro terrível, uma carta dessa tinha que ser. Impediria o Américo Vespucci de ser o dono de tudo, né? Quer dizer, aí o que acontece? Consta até que o Dom Manuel sequer leu a carta, largou em cima do baú, e essa carta só foi lida lá pelo século XVII ou XVIII, uma coisa assim que levou um tempo enorme. Enquanto isso, o outro escreveu. A carta dele foi publicada em latim, em Paris, virou um best-seller, vendeu para burro, e aí saiu edições na Tchecoslováquia, na Alemanha, nisso, naquilo. Aí ele ficou tão entusiasmado que a outra carta tinha ilustrações dos canibais e tal, aí foi um furor. Aí o que aconteceu? Os franceses não quiseram. Olha, viviam naquele terror de tristeza, de guerra religiosa, disso, daquilo. Todo mundo queria pegar o navio para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Tá, chegando no Rio de Janeiro. Portugal não se interessou pelo Rio de Janeiro, não viu ouro, prata, nem isso, já estava farto de ver índio, papagaio e pimenta. Foi embora. E aí, o que aconteceu? Os franceses se instalaram aí pelo final de 1512 a 1513, e muito mais, claro, com propósito diferente. Portugal ficou o antipático, o malvado, porque foi para lá para escravizar e tal, para lá. O francês foi para quê? Para roubar. Né? Foi para fazer pirataria, foi para fazer contrabando. E levava as miçangas, levava para estabelecer o sistema de como é que chama? De trocas, só que com um valor completamente desigual. E quando levava os esperinhos para os índios, essas bobagens, roubava madeira, assim, né? E a França enlouqueceu, a França descobriu a cor graças ao pau-brasil. A tinta o pau-brasil, o que é? É a cor de brasa, né? O Brasil, foi o francês que nomeou isso, né? Brasil. E aí o que acontece? O francês, a indústria têxtil francesa enlouqueceu com essa coisa, e os navios iam lá para encher e tal. Bom, e os franceses caíram na farra com os índios, né? E chegaram lá, vinham daquele mundo tão austero, tão cheio de proibições, tão cheio, e chega ali aquela fartura de mulher ao natural. Imagina! Eita vida boa, né? Não queria mais nem voltar, nunca mais, né? Caiu na farra, festas de cauim, os rituais antropofágicos, eles caíram nos rituais. O Anchieta mandou uma carta para Portugal, acabando com os franceses, né? Pedindo ao rei para mandar urgentemente uma população honrada e boa para o Rio de Janeiro. Porque os franceses estavam tirando toda a pimenta, todo o pau-brasil, tudo, e caiu na farra, viviam nus que nem os índios, e só com os calções, se pintavam que nem os índios, viviam, enchiam a cara que nem os índios, viviam e comiam, e bailavam que nem os índios. No mais, só faltam comer carne humana para serem iguais aos selvagens, né? Aí foi que o rei mandou, Portugal mandou o Mensah, e o Mensah foi, a pedido do Anchieta,
jesuítas tiveram um papel muito importante nessa colonização. A Pirineus foi lá e estava a Confederação dos Tamoios, aliado dos franceses, e aí foi a guerra que durou 12 anos até a conquista do Rio de Janeiro, que agora completa 450 anos. O Rio está em festa o ano todo, e está até me dando uma força por causa dos meus livros sobre essas coisas, ganharam o selo dos 450 anos, etc. E pronto, alegria, alegria. Né? Vamos cair na farra que nem os franceses. Agora, só para encerrar esse capítulo, eu queria ler houve aí os primeiros viajantes, escritores viajantes ao Rio de Janeiro, não foram portugueses, foram os franceses, por causa da expedição do Ville Gagnon, que era um vice-almirante, e que teve uma ideia de fundar um território para a França, longe das guerras religiosas. Então ele convenceu o Gaspar de Coligny, que era calvinista, almirante do rei Henri II. Então ele conseguiu ir para o Rio de Janeiro, e lá ele se instalou numa ilha, né? E ele levou um frade franciscano chamado André Tevet, que escreveu 2 livros que são uma grande referência sobre esse tempo. Ele teve um olhar, o olhar dos franceses é um olhar, para nós escritores, fascinante, por causa da visão algo delirante que eles tinham, aquela coisa edênica. Você imagina que um deles, eu acho que foi o próprio André Tevet, foi o frade que celebrou a primeira missa do Rio de Janeiro, em 1555, e naquela ilha do Ville Gagnon, que até hoje tem o nome dele, um deles definiu aquele mundo que eles estavam descobrindo como o paraíso terrestre habitado pelo povo expulso do Gênesis. Quer dizer, convenhamos, é bonito, né? É uma coisa bonita. Isso a gente tem que agradecer aos franceses, né? Apesar de toda a ladruagem que eles fizeram, de roubar a palma dele, né? E depois foi o segundo, que foi o Jean de Lery, que era um calvinista. E o que aconteceu é que deu tudo errado com o projeto da França Antártica, era para a criação da França Antártica, deu tudo errado, porque chegou um momento que o Ville Gagnon, primeiro que os índios, o Ville Gagnon proibiu qualquer contato dos franceses com as Índias, né? Tinha punições severíssimas, né, para essas relações. E muitos deles preferiram fugir para a vida ardente das matas, né, a ficar ali confinados, só vem bom, né? Aí o que aconteceu? Em 1557, o Ville Gagnon escreve ao Calvino, na Suíça, pedindo um reforço ali para aquela ilha, que ele enviasse ministros da Igreja Reformada. E ele mandou, e foi num navio comandado por um sobrinho do Ville Gagnon, chamado Bois-le-Comte. Ele foi. E o Bois-le-Comte teve a bendita ideia de levar 5 mulheres nesse navio. E foi um horror, porque quando chegou lá, a soldadesca ficou toda alvoroçada, não poderia ser diferente, né? E aí o Ville Gagnon, para pôr ordem na casa, escolheu a dedo os 5 felizardos que iam se casar com aquelas 5 mulheres, né? Aí, imagina a revolta, mas uma parte da soldadesca pulou no mar e foi para o outro lado, para ir atrás, para ir às Índias, né? Mas nessas idas e vindas, acabou que o Ville Gagnon matou 5 calvinistas por causa das revoltas de outros lugares. A guerra, ele estava fugindo da guerra religiosa, que deu na noite de São Bartolomeu, todo mundo conhece. Aí o que aconteceu foi que ele trouxe católicos e calvinistas, e aí não deu certo. Não deu certo. E ali se reproduziu em ponto pequeno tudo que estava acontecendo na Europa, né? Aí ele, que era um católico
inicialmente convertido ao calvinismo, mas começou a ficar cheio de piedade em relação a essa questão religiosa e tomou uma posição contra os calvinistas e acabou jogando ao mar 5 deles e passou a ser visto, entrou para a história como o Caim da América. Quer dizer, ele via. Bom, mas o que eu trago é algo aqui muito literariamente melhor, que é um diálogo registrado pelo calvinista Jean Lévy, no seu livro Viagem à Terra do Brasil, dessa época. É um diálogo entre um índio e um francês. O índio diz o seguinte: por que vocês e os portugueses vieram de tão longe para buscar madeiras? A terra de vocês não dá tanta árvore para queimar? O francês: dá e em grande abundância, mas não desse gênero de árvores que vocês têm, principalmente os brasis, que não servem para queimar, como vocês pensam, mas para tingir, como vocês fazem com os fios escarlates e penas e outras coisas. O índio: e vocês precisam de tão grande quantidade de madeira? O francês: sim, há na nossa terra um mercador que possui muitas penas escarlates, facas, tesouras, espelhos, mais do que nós temos trazido. Só ele compra todo o Brasil, ainda que dele fossem carregados muitos navios. O índio: você está me contando coisas admiráveis, muito mais do que tenho ouvido. Agora me diga, este homem tão rico não morre? O francês: morre assim como os outros homens. O índio: e morrendo, para quem ficam os seus bens? O francês: para os filhos, se os têm, se não, para os irmãos e irmãs, ou os parentes mais próximos. O índio: eu os advirto, os franceses, que vocês são muito loucos. De que eles servem fatigarem-se tanto, atravessando os mares, e para vencê-los, passarem por tantos males, como vocês mesmos têm contado, a buscar riquezas para deixar para os filhos que haverão de suceder a vocês? A terra que lhes sustenta não bastará também para sustentar a eles? Nós também temos filhos e parentes, como vocês têm, e os amamos muito. Porém, confiamos certamente que, depois da nossa morte, a terra que nos sustentou também os há de sustentar da mesma forma. E nisso descansamos. O francês calou-se, não tinha com o que responder. E esse diálogo, eu acho, que destrói toda a visão europeia de que o índio era uma tábua rasa. Né? Ele pensava igual a qualquer um ser humano, né? Tinha uma capacidade de pensar. Bom, feito isso, vou lhes falar da minha relação transatlântica, que está escrito. Não como Peruvais e Caminho, né? Já em outro tempo, eu peguei um navio em São Paulo, no Porto Santos, né? Com destino a Lisboa, com uma carta de emprego no bolso. Né? Cheguei aqui, vou contar o dia como é que foi. Lisboa, 25 de junho de 1965. Ontem desembarcou aqui um brasileiro sem passagem de volta e com apenas $600 no bolso. Ele tem 24 anos, nasceu na Bahia, mas veio de São Paulo. Viera na classe turística de um navio italiano bonitão, o Augusto, que fazia a linha Buenos Aires-Gênova.
no qual embarcaram no Porto de Santos ao anoitecer de um dia cinzento. Chegou a Lisboa nesse domingo, no fim de tarde ensolarado, 8 dias depois. À primeira vista, a cidade casaria senhorial, coberta de telhas, a admirar-se no espelho das águas do Tejo, era mesmo cheio de encanto e beleza, como a cantavam nos dois lados do Atlântico. Aspas. Se o que vês não é apenas um monte de casas velhas, tua merece. Ele se disse. Então foi assim que eu cheguei a Lisboa, olhando o casario e dizendo para mim, se vês mais do que um monte de casa velha, tua merece. E essa entrada foi fundamental. Eu andei aqui rodando, porque eu saí daquele porto e fui levado para a Praceta João do Rio. Não sei se vocês conhecem a Praceta João do Rio. É muito arborizada, cheia de passarinho, né, no verão. Fiquei ali numa pensão. No dia seguinte ia o emprego na Praça de Londres. Fui lá na Praça de Londres. Aquele local virou um banco. O Café de Londres não existe mais. Foi no Café de Londres, nesse mesmo dia, que ao me sentar para engraxar os sapatos, eu olhei o movimento em torno na calçada e me veio a ideia do meu primeiro romance, do meu primeiro título, que é Os Homens de Pé Redondo. Havia uma circunstância de olhar na rua e não ver ninguém da minha idade. As pessoas eram naquela época que eu sou hoje, velhos, né? Velhos. Eram todos os que eu sou hoje. Eu olhava e velhos que me pareceram, ao olhar do tempo que chegavam, muito encapotados, muito pesados, né? Um olhar, um andar pesado. E me veio então essa imagem assim, os homens redondos, por estarem há muito tempo dando voltas num quarteirão. E aquele quarteirão poderia ser algo metafórico, poderia simbolizar uma volta em torno deles mesmos. Né? Assim, e isso eu fui compreendendo ao longo do processo que havia um círculo de desesperança, era uma ditadura muito antiga e muito antiquada. E o rosto da minha idade que eu procurava estava em outros lados, estava em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, estava em outro lado, ou havia atravessado a fronteira rumo a Paris, rumo a outros cantos. Então, o que tinha era uma imagem assim, inicial de algo que dizia muito sobre a história do país naquele momento. Assim, o toque psicológico que me veio foi esse, de um andar. E é engraçado que eu acabei de ler um livro chamado A Cidade de Ulisses, da Teolinda Peixoto. Estou encantado com o texto dela. Até ontem falei na universidade. Ler a Teolinha é impossível ler a Teolinha da injeção sem amar mais a língua portuguesa. Né? O trato que ela dá à língua portuguesa é encantador. Mas eu disse para ela, a Teolinda, é inimaginável no tempo que eu morei em Lisboa ler um livro como esse de hoje. Esse é um livro que vem desde o mito da criação da cidade, que teria sido uma criação de Ulisses, né? Atravessa todos os vários períodos históricos, inclusive da ditadura, claro, da ditadura fechada, para chegar a tudo que acontece depois do 25 de abril, a hoje, a pós-modernidade. Quer dizer, essa pós-modernidade tão, por um lado, tão sedutora e, por outro lado, tão perturbadora, né? Que a gente vive sempre entre coisas, né? Entre lugares, entre coisas, e
naquele tempo, ela me pediu usar um perdão para ler, eu disse, olha, eu não sei se vai, porque isso é um registro de um tempo. Ele ficou um livro datado, porque ele ficou lá atrás. Talvez seja o meu livro mais datado, seja esse. Há momentos ali, dos quais eu gosto muito, porque tem uma viagem literária, soltei a mão em algum momento, mas cheio de altos e baixos. Foi o primeiro livro que eu comecei e acabou sendo o segundo, publicado, mas foi o primeiro que eu comecei. E isso nasceu aqui, no primeiro dia, em Lisboa, aos 24 anos, naquele 25, um dia depois do São João. Eu cheguei na noite do São João, né, aqui. E daí vem a minha grande gratidão por Portugal. Eu venho aqui de graça, sem expectativa nenhuma. Ninguém está me pagando cachê nenhum, ninguém está, sabe? Eu venho por Portugal, eu venho em nome dessa relação transatlântica que foi definitiva, naquilo que eu procurava desde criança, desde aquela escola, aquela professora com o Castro Alves lá, tremendo na mão, o Gonçalves Dias gaguejando na frase, tá? Mas aquela professora que me levou, me ensinou a fazer oficina literária, quando eu fui para a universidade, eu disse, o que é que eu vou fazer? O que a professora primária fez comigo, né, sabe? Botar todo mundo para ler em voz alta. Até doutores em letras iam para lá e eu botava os doutores para ler em voz alta e eles passaram a gostar daquilo, né? Porque a leitura em voz alta, isso é uma dica que eu vou dar para vocês. A leitura em voz alta é o melhor treinamento que você pode ter para escrever. Porque quando você lê em voz alta, você descobre que a palavra tem som, cor, imagem, tem toda uma musicalidade, né? A palavra tem sabor, né? Tem tudo que você quer. Mas vem tudo isso quando você lê em voz alta. Sentido de pontuação. Por exemplo, na universidade, quando eu não gostava de criticar texto de ninguém, eu dizia assim para os alunos, leia o seu texto em voz alta e morra de vergonha. Ou aguarde o aplauso. Né? E aí deixava a pessoa ler, a pessoa ia lendo e dizia, peraí, essa palavra não está bem aqui. Peraí, essa frase não está bem. Essa pontuação não está boa. Quer dizer, a própria pessoa que lê em voz alta, ela se auto-administra, ela se auto-analisa. Né? Enfim, mas ao chegar aqui, tive essas escolas todas e vim encontrar em Portugal a sorte, além da sorte de cara conhecer esse rapaz aqui, o Manuel Marcelino. Ele pintava o set naquela época, é um jovem muito talentoso, um dos fundadores do Teatro Barraca, que vocês todos devem conhecer, está aí com uma peça chamada Tartufo, sempre uma releitura, porque o Helder Costa, que é o diretor, que é meu amigo também, ficou meu amigo graças ao Mané, quando eles foram ao Brasil. Foi um estouro quando eles foram ao Brasil, levando peças como Dom João VI, é uma peça do Helder Costa sobre Dom João VI, que é magnífica. A Maria do Céu Guerra deu um aplaudido de pé o tempo todo, fazendo Menino ou Menino, do Gil Vicente. O Mané levou o quê? O Dario Fó, o anarquista, como é? Anarquista. Hã? A morte acidental do anarquista. Outra peça também, que aí já era colocando Portugal em questão, que era a Que Isto Chegou. A Que Isto Chegou. Você vê que minha memória não está tão. Não está, não. Agora, então, de cara eu conheço o Anildo lá, depois o pai dele tinha uma empresa aqui na José Fontana, 9C, nunca me esqueci a direção. Eu vivia aqui nessa praça, quando eu vi assim que o Liceu Camões fica na praça, eu digo, meu Deus, vamos voltar praticamente à minha infância, né? É uma coisa fantástica. Essas coincidências, né? Mas no primeiro dia eu conheci, tive a sorte de. Eu cheguei, fui engraxar o sapato, vi usar o pé redondo, vi um telefone assim na porta do café,
fui lá, peguei uma moeda e liguei para um cidadão chamado Galvez Rodrigues, que era dono da maior produtora de filmes publicitários em Portugal, chamada Telecine Moro. Era um braço da Telecine Moro, que era espanhola. E eu trazia um presentinho de um amigo meu paulista, que trabalhou aqui em Lisboa e ficou amigo do Galvez, e me mandou um presentinho, uma arte brasileira para ele. Eu liguei para ele e falei, ó, o Laerte Real me mandou aqui, venha para cá já. Eu fui para lá, ele me recebeu muito bem, o Galvez Rodrigues. As pessoas aqui em Portugal recebem muito bem mesmo, né? As pessoas são muito afáveis, são muito bacanas, como se diz em brasileiro, né? São muito bacanas. Mas ele saiu me mostrando para assim, disse, agora eu vou lhe mostrar a sala do meu principal criativo, que é um grande poeta. E leva ao grande poeta. O grande poeta era neto de irlandês e primo do Santo Antônio, que é o Alexandre O'Neill, é um Bulhões também. Né? Alexandre, Manuel, Valia, Bulhões, ele tem um nome forte, né? Bulhões. E aí, O'Neill. Aí ele me apresenta, olha só a coisa, ele me mostra a parede dele toda decorada com crônicas de Vinícius Moraes, crônicas de Drummond, poemas, crônicas de Ricardo Herói, poemas de Carlos Drummond de Andrade. Era um brasilianista aqui, né? Assim, sem nunca ter ido ao Brasil. E mais, era amigo do João Cabral Malo Neto, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, e na época era cônsul do Brasil em Sevilha, era diplomata. E o O'Neill frequentava muito, ia lá. E o O'Neill tinha feito a primeira antologia poética do João Cabral Malo Neto, publicada um ano antes pela Portugal Editora. Aí, por causa disso, ele me recebeu como se eu fosse... Eu era um embaixador daquela gente ali, não sei, era um representante daquele povo que ele amava tanto. E aí, pronto, eu vinha vestido num casaco sob medida, que eu tinha mandado fazer em São Paulo para viagem, né, um casaco azul, né, azul escuro. Ele olhou para mim e disse, que giro esse teu casaco. Eu olhei para ele, mas o seu também é. Ele disse, não, mas o seu é mais, por isso. O dele era marrom. Aí eu disse, quer trocar? Ele disse, quero. Trocamos. Não, ué. Aí foi da hora de ver, era bem diferente do meu. Até me adaptar, eu catava muito milho, né? Ficava catando milho. Isso já me criava uma intuição, já me toria um pouco as ideias. Né? E de repente alguém olhou, entrou na minha sala, viu um texto, ele disse assim, Pá, tu escreves em língua de preto, que não é assim que se escreve, não, e tal. Eu fiquei muito triste e tal, mas eu sei que eu acabei perdendo o emprego. Né? Aí o O'Neill disse, vem morar cá, pai. Ele morava na Rua da Saudade, número 23, quarto direito. E com duas janelas para frente e duas janelas. Na janela da frente, a gente via um Tejo. Eu vi começar a construção da ponte sobre o Tejo. Poxa, eu acho que eu estava na expedição do Cabral. Por isso que eu gosto tanto dessa carta. Acho que eu sou tão velho que eu estava... Aí, das outras janelas, dava para ver, é uma maravilha isso. Me encantou muito. Eu vim de São Paulo. São Paulo é prédio alto. Que graça tem Niterói, né? Prédio alto, edifício enorme, arranha-céus, né? Tem até uma piada lá que diz que, por que chama arranha-céu? Porque o cara ia construindo, e não chegava nunca ao céu. Aí botou o nome de arranha-céu. Nunca chegava ao céu. Aí o O'Neill disse para mim assim, Pá, tu não precisa de emprego. Como é que eu vou sobreviver sem emprego? Vou te trancar pão e água e tu vais escrever. Meu Deus. Aí eu entrei em estado de graça. Como é que esse camarada percebeu que a minha vinda para cá faz parte desse projeto de escrever? Eu queria mesmo vir para cá, conhecer
mergulhar mais na língua, nas raízes da língua, e daqui me expandir, chegar a Paris e ir ao Café de Flore e ver se Hemingway e Fitzgerald estavam lá, na mesa do Café de Flore, e qual deles ocupava a cabeceira. Né? Era esse o meu projeto. E o Anil de cara diz assim, vai se inscrever. Entrei em estado de graça. Né? Mas como? Por que você me diz isso? Pela maneira como contas as histórias. Esse é que devia fazer a oficina literária, né? Esse descobria os talentos dos escritores, sabia naturalmente como. Foi uma convivência fantástica. Eu morei 4 meses na casa dele. Estava pensando agora, que tempo estranho. Se por um lado eram uns anos de chumbo, no sentido de serem muito pesados por um processo político duro, né? Portugal vivia muito confinado do resto do mundo, porque Salazar mantinha isso tudo fechado. Né? Daí eu me espantar ao ler o livro da Teolinda, porque o mundo aberto, o mundo está aí, né? Quer dizer, Portugal está no mundo hoje. E eu vi aqueles personagens da Teolinda no avião vindo para cá. Esse Portugal que se move tanto para tudo quanto é canto, não existia naquele tempo. Né? Ele estava muito confinado. E aí, mas por outro lado, você tinha pessoas maravilhosas, porque do Anil, eu cheguei ao Cardoso Pires, e todo mundo trabalhava em publicidade. Cardoso Pires, tinha um dramaturgo fantástico na época, o Luiz Estal Monteiro, era redator de publicidade. Tantos, Arito Santos trabalhava na agência, um poeta, era um poeta que chegou até a ter uma certa popularidade, foi um poeta popular. Urbano Carvalho Rodrigues, publicitário. Se for procurar, todo mundo era publicitário. Né? E por que eu também era publicitário? Eu conheci, nessa condição, tive a sorte de conhecer o ônibus logo de cara, no primeiro dia, e fui andando ali. Daí, o teatro. Ainda não existia a barraca, mas eu fiquei amigo dele. Conheci a Isabel Ruth, conheci a Isabel de Castro. Né? Até aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava contando um almoço na residência do cônsul do Rio de Janeiro, estou ultrapassando o tempo. Então já vou fechar. Enfim, foi isso. Essa viagem eterna é a viagem que continua através dos livros, ela continua pela vida fora. Hoje, há muitos novos escritores portugueses que estão tendo um bom espaço no Brasil. O Brasil tem sido muito aberto à literatura brasileira, à portuguesa contemporânea, sem contar Saramago, que é o que estourou no Brasil, virou brasileiro, né? Tem o Lobo Antunes, a Ilha Jorge, eu fui até apresentador de um disco maravilhoso da Ilha Jorge, A Costa dos Murmúrios, quem não leu ainda, leia correndo. Agora tem os mais novos, como o Walter Hugo Mano, o Gonçalo Tavares, o Jorge, eu tive até com ele ontem, o Jorge Reis Sá, enfim, são muitos, o Luiz Peixoto, são muitos os nomes que estão, a Isabel Pedrosa, todos muito bem publicados por lá. Inês Pedrosa. Enfim, a vida continua e para lembrar o Anil, 2 versos dele. Folha de terra ou papel, tudo é dizer, escrever. Muito obrigada.
aproveitando aqui a presença do escritor António Torres. Quem é que quer começar? Começar é sempre mais difícil. Pode contar? Claro, claro. Qual foi o livro que gostou mais de escrever? Qual o quê? Qual foi? Qual foi o livro que gostou mais de escrever? Eu mais Gostou de escrever? gostei de escrever? É tão difícil de entender isso, né? Na verdade foi o primeiro mesmo. O Cão Vantador, esse que tem o mais dele, né? Porque se não fosse ele, não haveria outro. Qual foi o seu melhor título? João Perdão, que foi quem ali eu já comecei a ensaiar o meu primeiro romance. Mas eu tenho uma ternura muito grande pelo primeiro livro, por esse motivo. Porque sem o primeiro não existe livro. Mais? Olha, ontem na universidade, na hora das perguntas, estava aqui Olinda Jação e eu, na hora das perguntas, ninguém perguntava nada. Eu disse, amanhã eu irei ao Liceu Camões. Tenho certeza que quando chegar lá, todo mundo vai me perguntar. Bom, agora, depois que eles chegaram à universidade, vão ficar todos compenetrados, não perguntam nada. Mas na escola secundária, todo mundo pergunta, e vocês estão me desmoralizando aqui. Então, Está ali, ó. Quando escreve um livro, eu gostava de saber se pensa no livro e no que vai escrever, se tem tudo já pensado, ou se começa, tem uma ideia de escrever, começa a escrever e depois vai escrever conforme as ideias que vai tendo ao longo do livro que escreve. boa pergunta. Valeu. Normalmente eu parto de uma ideia. E, às vezes, essa ideia pode surgir, como aqui já dei o exemplo do olhar para aqueles sapatos andando, essa ideia do Cão Vando para a Lua, com a música Uma Noite em São Paulo. Era um clima pesado também, do Brasil e Portugal viviam na mesma faixa, né? Aí a música me deu essa ideia de um cão voando para a lua. Aí vai. No caso do cão voando para a lua, já veio uma ideia que dava a medida de seguir em frente, que era. Aliás, não, já não era. A ideia era de um conto, veio a ideia de um conto de um louco batendo papo consigo mesmo. E eu que sempre começava as histórias, me achando um belo escritor, e na segunda página morria, aí não era mais ninguém, e nesse, quando eu dei por mim, já tinha passado a terceira página, já ia embora e virou um. Aí foi embora. Foi embora. Foi no. Tem a coisa. Seu nome é? Meu xará. Que coisa bacana, que coisa boa. Antônio, desculpa se eu vou falar assim de um jeito meio metido da besta, né? Mas existe a dialética do discurso ficcional. É um jeito que a gente fala na universidade para impressionar o professor, mas é real. Isso existe, essa dialética do discurso ficcional. Você começa aí, com palavras puxadas, palavras. Às vezes morre e você não sabe o que fazer, fica um tempo, rodando, depois renasce e vai embora. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Eu tenho um romance chamado Cachorro Louco. Eu fazia psicanálise na época, e um dia criei coragem e mostrei o primeiro capítulo para a Anaís. E ela, na sessão seguinte, disse para mim, foi o texto mais bonito que você já escreveu. Aí eu fiquei toda assim, quer dizer que ela vinha me lendo, para dizer que é o mais bonito, então ela lê os outros, né? Então, aí eu disse, então eu vou sair da NASA.
Aí disse, não, vamos trabalhar mais umas sessões e tal. Mas concordou que é novidade, né? Quando você fala em psicanálise que vai sair, você está fugindo. Mas ao me sentir livre da análise, me perdi, não conseguia mais continuar a história. Até que eu vim aqui a Portugal, que eu fiz parte do júri do Prêmio Camões, no ano que saiu para o Saramago, e fomos nós, os brasileiros, que propusemos que fosse o Saramago como ganhador, e o Urbano Tavares Rodrigues estava no júri, então Carlos Reis, o professor Carlos Reis, lá na Universidade Cunha, todos concordaram que era o. E aqui me entrevistaram, ao me entrevistarem, por que o Saramago, eu disse, porque eles é um bom contador de histórias narradas. Né? E talvez o que esse velho mundo esteja precisando é de uma boa e velha história bem contada. Daqui eu fui a Roma, estava saindo do meu livro Essa Terra Italiana, em contato com ele, e na Universidade de Roma, eu falei isso. Né? Já tinha passado por todas as experimentações, a todas as vanguardas, e que sentia que, como dizia um poeta brasileiro, que as vanguardas já bateram no teto. E talvez o que esse mundo, velho mundo, tal, repetir a história. Aí o professor, o catedrático de literatura brasileira, me chamou para almoçar e disse, você disse uma coisa muito importante hoje lá, tal, isso, e começou a falar. Isso, ao voltar, aquela história que tinha morrido, que eu achava que tinha morrido, recomeça com a seguinte frase. Num tempo em que este velho mundo era povoado por contadores de história, um galo cantando fora de hora já era o começo de um romance, traços de amor. Que é a história de uma moça que poderia estar sendo roubada na garupa de um cavalo, para lá, aí vem. Então, as histórias vão, morrem, renascem, espaço por um longo e lento processo. Muitas vezes você pode correr o risco de não conseguir ir em frente, parar, ir embora. Vai renascer de outra forma mais adiante. É o tal da dialética do processo ficcional. Mais alguém? Então, Na hora da Seu nome? Inácio. Eu queria pedir ao poeta António Torres para citar um poema assim. Eu não sou poeta, meu amigo, mas eu vou citar um poema do Onil. Esse é poema, tá? Vou citar um poema do Onil. Está aqui nesse texto. O poema do Onil se chama Amigo. Fica dedicado a vocês. Todos. Todos. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem-vindo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos? Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido. Não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa. Um trabalho sem fim. Um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa.
perguntam, ou seja, os franceses foram lá buscar a prata e o ouro, nós escravizámos, se calhar cometemos várias situações pouco agradáveis, mas o que ficou fica da cultura dos dois povos. Não é? E esta ligação entre os escritores portugueses e os escritores brasileiros é esta troca, não é? Troca de saberes, troca de conhecimentos, e isto é de graça, não é? Ou seja, vivemos num mundo tão à procura de dinheiro, e estas trocas só é possível crescermos todos nesta ideia. Realmente a cultura, a literatura, as viagens que vocês poderão percorrer por todo o lado, por todos os escritores, e isso acho que é aquilo que esta sessão mostra, é que a escola para todos é a vossa investigação, a vossa procura, e espero que esta sessão tenha servido sobretudo para lerem mais, não é? Para viajarem mais e sobretudo para recebermos assim tão amavelmente este nosso convidado especial. Muito obrigado. Eu tenho aqui um livro da nossa escola que poderá recordar os 100 anos desta Praça José Fontana, de certa forma conta a história da nossa escola. Não é?